Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje nós vamos tratar da lição de número 3 da Escola Bíblica dos Jovens, primeiro trimestre do ano de 2024, ok? Nessa terceira aula, o nosso tema é o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, ok? E eu quero orar com você. Vamos orar? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, pela graça e misericórdia do Senhor, nós, Senhor, chegamos à tua presença diante do teu altar, pedindo a tua misericórdia, a tua ajuda, o teu Espírito Santo se movendo em nós através dessa aula. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, pelas Escrituras Sagradas, nos fazendo compreender qual é a sua santa, perfeita e agradável vontade. Pai, eu quero orar pela vida desse irmão, dessa irmã que está neste momento assistindo essa aula, que o Senhor o abençoe, o fortaleça, Senhor, que o Senhor, ó Pai, o ajude a avançar e prosseguir na fé em Cristo Jesus, e que todo projeto, seta, bloqueio ou ataques do adversário agora sejam repreendidos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Pai, em nome do teu Filho bendito, nós declaramos bênção, vida e vitória sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria ter você comigo nessa videoaula. Nós vamos tratar de um assunto fantástico aqui e eu quero a sua ajuda, a sua interação, faça perguntas, até o final da aula. Se não for respondida, coloque lá o seu comentário, faça perguntas, dê dicas aí do que você gostaria de ouvir nas próximas aulas, e nós vamos estar fazendo vídeos aí para ajudar você a chegar mais perto do conhecimento de Cristo Jesus, ok? A nossa lição, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Então olha só o nosso texto principal hoje em foco, que é Tiago, carta de Tiago, primeiro capítulo, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ok? Então é importante que nós não só sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes, ok? Resumo da nossa lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras, por isso precisamos priorizar o estudo bíblico, ok? Então olha só, são muitas consequências. Nós vamos fazer aquele resumão, mas espero que você venha ter aí as suas dúvidas a respeito desse assunto sanadas, ok? Olha só, nosso texto bíblico em classe, eu vou deixar para sua reflexão, para você ler aí, para a nossa aula ser mais objetiva. Jeremias, do capítulo 27, do versículo 4 até o versículo 11. Então vai falar um pouquinho de Jeremias falando ao seu povo que estava ali prestes a ir para o cativeiro da Babilônia. Então os dois primeiros versículos dizem assim, e lhes darás uma mensagem para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu os dou a quem me agrada. E agora, versículo 6, entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo dele, para o servirem. 7. E todas as nações servirão a ele e o seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servir ao mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance fora dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitá-la-á, ok? Nela. Então, meus queridos, aqui um pouquinho do que Deus estava falando com o seu povo,
que estava rebelde, deixando de ouvir a lei, né? Então é isso que nós vamos tratar aqui. Bom, o primeiro tópico diz assim, ó, o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Então, quais são os perigos de se esquecer da lei de Deus? Então pensa comigo você. Existem perigos a se esquecer da lei de Deus? Bom, o primeiro ponto aqui, ele diz assim, ó, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Então, ó, por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões. Então vai falar aqui das visões de Jeremias. Nessa visão de Jeremias, está lá em Jeremias 1:11. Vou ler aqui junto com você, vou na minha Bíblia aqui, ó. Então nós encontramos Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11. Então diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha só, então Deus, ele vela, ele cuida, ele zela, ele tem um cuidado especial com a sua palavra, porque a sua palavra é vida. Então ele estava dando uma visão ao profeta, para que o profeta entendesse que Deus, ele tem uma profunda importância com aquilo que ele diz, né? Então olha que coisa interessante. Então a palavra de Deus, ela tem poder, por isso Deus zela, por isso Deus vela pela sua palavra, porque ele sabe que a sua palavra, ela por si só, ela é poderosa para manifestar, para abençoar, para curar, para livrar, para libertar, para prosperar o seu povo. Então olha que coisa maravilhosa. Então e também para proteger o povo. Então quando o povo ele deixa de obedecer, deixa de zelar pela palavra de Deus, logo esse povo ele está exposto a perigos, ele está ele deixa de ficar imune, ele fica no alvo do adversário, ele fica no alvo do seu inimigo, né? Porque ele abre brechas, ele é como se você imagina você ser um soldado e você tem um escudo que te defende, e então quando você para de zelar pela palavra de Deus ou obedecer a palavra de Deus, você fica exposto a um ataque, a uma flecha, a uma espadada, seja lá o ataque que for que vem contra você. Se você não tem um escudo, você está exposto. Então você está frágil, você está suscetível, e é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles deixaram de velar pela palavra de Deus, deixaram de amar ao seu Criador, deixaram de ter prazer por Ele, e com isso eles começaram a fazer várias práticas que eram contrárias ao ensinamento, contrárias à doutrina da palavra de Deus, e isso foi tornando a nação cada vez mais suscetível aos inimigos, né? E como eles desprezaram a Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências, né? E isso foi aí algo que trouxe uma consequência terrível. O povo ficou por 70 anos cativo, escravo, né, dos babilônicos em Ur dos Caldeus ali pelo rei Nabucodonosor, que foi o imperador do Império Babilônico, ok? O primeiro, né? E também o seu filho, que reinou em seu lugar, manteve o povo ainda assim cativo. Então o povo ele só vai sair dessa situação quando chegou o tempo da misericórdia de Deus. Antes da gente falar desse tempo, vamos falar sobre o propósito e a causa do cativeiro. Então nós já falamos um pouquinho da causa. A causa foi que o povo desprezou, né, ouvir a Deus. Então o povo desprezou a lei do Senhor, desprezou seus mandamentos, e a consequência disso foi que o povo cada vez mais foi entrando por caminhos, por atitudes, por decisões que os afastavam do seu Criador e consequentemente dos benefícios que Deus traz àqueles que o amam, né? Deus ele ama a todos, mas aqueles que o servem, eles sim são privilegiados. Deus intervém, Deus ele vem de uma forma mais especial, vamos dizer assim. Então aqueles que querem a Ele,
né? Aqueles que amam a Ele, Ele se revela, Ele cuida de uma forma especial. A Bíblia diz que Deus, Ele manda chuva ao justo e ao injusto, então tem alimento na terra para o justo e para o injusto, mas porém tem algumas coisas, como por exemplo a intervenção de Deus, a graça de Deus, a revelação das coisas divinas. Isso não vem para qualquer ser humano, isso vem para aqueles que se entregam a Ele, que desejam a Ele, que buscam incessantemente a Ele e querem o agradar obedecendo a sua palavra, tá? Então qual foi o propósito do cativeiro? O propósito do cativeiro, vamos ler aqui, foi que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertesse. Então Deus permitiu o povo ir para um lugar de sofrimento, um lugar difícil, tinham liberdade na sua terra, mas agora indo para o cativeiro já não tinham mais liberdade, era um povo cativo, um povo escravizado, tinha que obedecer às culturas daquela nação onde eles foram levados, à força. E esse período de sofrimento, o propósito de Deus permitir esse momento, era para que o povo se arrependesse desse esfriamento, desse afastamento da obediência à palavra e se voltasse à lei, ao ensino, à doutrina de Deus. Bacana? Então deu para a gente entender um pouquinho aí. E aqui o terceiro ponto do primeiro tópico fala sobre a saída do cativeiro, né? Então quando o povo cai em si, entende quem era o seu Deus, da onde vieram, quão grandes coisas o seu Deus fez, intercedeu, fez maravilhas, levou o povo do Egito, venceu diversos inimigos, intercedendo por eles em batalhas, em guerras, enviando anjos, mandando maná do céu, e tantas coisas maravilhosas. Então quando o povo começa a ter consciência, a lembrar de tantas coisas maravilhosas que viveram na sua terra, e lembraram que tudo aquilo era por conta do seu Deus, então quando eles se voltam e começam a se lamentar, se quebrantar, chorar, pedir para Deus misericórdia, perdão dos seus pecados, então Deus olha para o seu povo. Olha que Deus maravilhoso, né? Então quando nós estamos no caminho de afastamento de Deus, mas em um determinado momento nós reconhecemos que estamos errados, Deus é tão misericordioso que quando nós vamos diante dele com o coração quebrantado, então esse Deus ele responde. Deus ele não aguenta ver um filho seu se quebrantando, se humilhando e não responder, porque está aí um princípio, né? Aqueles que se humilharem serão exaltados. Então quando nós nos humilhamos, reconhecemos que não somos nada, que nós erramos, que nós falhamos, então é automático Deus vir e responder essa nossa humilhação com exaltação, que no caso aqui do povo de Israel, no caso aqui do povo que estava na Babilônia, foi exaltar eles, trazendo eles do cativeiro para a sua terra, para a liberdade, e os abençoar na terra que Deus havia prometido aos seus pais, né? Então um pouquinho aí da saída de Moisés e da saída do povo, do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos aproximadamente. E quando que aconteceu isso? Quando o reino da Babilônia ele foi tomado pelos sírios, né? E ali teve pelos medo-persas, né? E ali o Ciro, ele foi levantado por Deus e enviou aí o governador Neemias para ir e reedificar os muros da sua cidade, para reformular toda a ideia de nação que Israel tinha perdido. Então isso aconteceu aí 70 anos depois do cativeiro, tá? E foi através de Ciro, ali do império dos medos e persas, tá ok? É um pouquinho mais complexa essa questão, nós podemos trazer isso em outro momento. A ideia é entender que o povo saiu do cativeiro depois de 70 anos. Então você imagina o que é uma nação inteira, um país todo ficar escravizado durante 70 anos ali. Então olha só que coisa. Então tudo por quê? Porque o povo havia se esquecido do seu Deus, né, daquilo que Deus havia prometido, e também dos riscos, porque Deus disse lá, se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês vão ser abençoados na terra, abençoados no campo, abençoados aonde vocês estiverem. Mas se vocês praticarem isso, isso e isso de errado, vocês vão
sofrer isso, vão sofrer aquilo, vão sofrer isso outro. Então Deus foi mostrando para eles lá nas leis, lá na aliança, lá no pacto que fez com Moisés. E o povo se esqueceu do seu Deus e quando foram ver, estavam totalmente cativos por desprezar a lei do Senhor. Maravilha, meus queridos, vamos seguir aí? Então, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Então, nós precisamos sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos de ouvir a palavra de Deus, existe uma passagem bíblica que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós deixamos de ouvir e ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, ela vai diminuindo. Então, se eu e você deixamos de ouvir a pregação da palavra, deixamos de ouvir o ensino da palavra, a tendência é que a nossa fé ela diminua. Então, nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Então, não importa quanto tempo você tem na casa de Deus, quanto tempo se você nasceu na igreja, se você já é um senhor ou uma senhora e já ouviu muitas vezes a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus ela é constante. Então, por mais que é uma palavra que você já ouviu às vezes alguém ensinar várias vezes, sempre haverá algo novo que Deus vai revelar para você que ainda você não compreendeu. Então, por isso nós precisamos estar sempre ouvindo a palavra de Deus. E também para que a nossa mente não se esqueça do nosso Deus, do seu poder, das suas promessas e também dos perigos de não obedecer a Deus, né? De não cair nos laços do adversário, do maligno e de não perder esse caminho. E cuidado para não perder o caminho que nos leva à salvação e entrar no caminho que leva à condenação. A Bíblia também diz que o caminho que conduz à salvação, ele é estreito, é apertado, né? E o caminho que conduz à perdição é largo, então anda de qualquer jeito, mas de qualquer maneira, não precisa de ouvir a Deus, não precisa de praticar as coisas retas, justas, honestas, anda de qualquer maneira. Esse é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à vida e à vida eterna, ele é estreito, você tem que ser orientado, você precisa ser ensinado, aprender a estar nesse caminho. E Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é o nosso caminho, então nós precisamos ouvir de Cristo Jesus e ter a nossa fé aumentada nele. Maravilha? Vamos seguindo, meus queridos, aqui. Então o caminho para voltar às Escrituras é o temor a Deus, ter temor, né? Então temer, entender que Deus ele é amor, ele é misericórdia, ele é bondade, ele é providência, ele tem tantas coisas maravilhosas para nós, mas ele também é um Deus justo. Então ele vai nos dar aquilo que for de acordo com as nossas ações, aquilo que for de acordo com as nossas atitudes. Então é importante ter temor de Deus, para que assim a gente volte ao caminho das Escrituras Sagradas, ok? Para a gente caminhar para o final aí, falando sobre Neemias, para você entender ali como se deu a questão do retorno do povo do cativeiro, lê lá Neemias capítulo 8, ou lê o livro de Neemias se você tiver tempo. Vai falar um pouquinho desse processo do arrependimento do povo ao voltar-se para Deus, né? Então, o temor a Deus, essa questão de entender que Deus é maravilhoso, mas a justiça dele veio como veio para a nação de Israel. Então, pode vir para mim, para a sua vida, se a gente não obedecer, não buscar ouvir a sua palavra e praticar a sua verdade, ok? E o terceiro tópico para a gente caminhar para o fim nesse resumão aí é o perigo dos falsos ensinos, ok? Vamos parar aqui um pouquinho, ó. Então vamos lá, vamos entender o que a gente pensou até agora. Então nós falamos sobre o perigo de se esquecer, né, das leis do Senhor, da palavra do Senhor, dos ensinos de Deus. Nós falamos aí sobre que não se pode deixar de ouvir, então da necessidade urgente de estar constantemente ouvindo a palavra de Deus e se manter firme ali e se voltar para Deus em temor, entendendo que Ele é amor, misericórdia, mas também que Ele é um Deus justo e que vai nos dar aquilo que for de acordo com as nossas práticas, ok? Até aí, então nós seguimos falando, ok? Agora nós vamos falar sobre o perigo dos falsos ensinos. Então, a triste realidade dos falsos ensinos. Então, aqui na nossa revista, a Bíblia vai falar que existem sim falsos ensinadores,
falsos mestres, homens enganadores, que pensam no seu próprio ventre, nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos e levam o povo ao engano, né? Então, por isso também é muito importante nós buscarmos sempre o entendimento e compreensão da palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por ventos de vãs doutrinas ou falsas doutrinas. Então, é uma triste realidade que existem falsos ensinadores. Então, vamos ler aqui para a gente entender. Os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Então, vamos ler aqui, 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo, no seu capítulo de número 4, no seu verso de número 1, diz assim, vamos lá de novo. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. 1 Timóteo, perdão, eu li errado, meus queridos, 1 Timóteo, eu li Tessalonicenses. Então, 1 Timóteo 4, verso 1. Agora sim, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, pela própria Bíblia, nós entendemos que existem espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, espíritos que enganam através do ensino e ensinos de demônio, ou seja, demônios ensinando mentiras ao povo, para que o povo não se achegue a Deus e sim vão para lugares errados, ou seja, pratiquem coisas erradas e não aquilo que é justo, santo, honesto, que agrada ao coração de Deus e que traz consequências positivas para a nossa vida. Também nós podemos entender que a Bíblia mostra que o diabo ele é enganador, como está em João. Então, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8, e no seu verso de número 44, diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então nós vemos aí que os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os falsos profetas, eles estão totalmente ligados à origem da mentira, que é Satanás, o anjo das trevas, né? O anjo caído que perdeu a sua luz, também denominado como Lúcifer. Então nós entendemos aí que a mentira, a falta da verdade, o engano, ela provém de Satanás e seus anjos. Então, por isso nós devemos ter muito cuidado com os falsos ensinos. E nós só podemos nos blindar, nos proteger disso, buscando ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos, entendendo, desejando compreender, né, fazendo perguntas genuínas, perguntas que vão nos edificar, nos levar a compreensões práticas, não só perguntas, questões, querer saber disso, daquilo outro, mas sim entender como nós podemos aprender a agir melhor, a decidir melhor, a tomar decisões melhores. Então esse deve ser o nosso alvo. Então nós devemos identificar os falsos ensinos. Então só devemos identificar os falsos ensinos se nós estivermos nesse caminho de seguir a Deus, ok? Então vencendo os falsos ensinos. Como se vence os falsos ensinos? Praticando a verdade, conhecendo a verdade. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto baseado nessa lição, é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Primeiro, ouça a palavra de Deus, e segundo, identifique os falsos profetas e não dê ouvidos aos seus ensinos, que contrariam a mensagem de Deus. Então, depois que você está ouvindo a palavra, entendendo, e você identificar pessoas que pregam coisas que são fora da verdade, que são confrontantes à verdade, então você deve evitar ouvir essas pessoas. Você
tem que tirar toda e qualquer relação com essa pessoa e se manter alimentando na verdade, na escritura, na palavra, ok? Então nós não podemos falar de nós mesmos, mas nós temos que entender o que a palavra diz, aquilo que Deus espera de nós, entender o efeito daquilo que nós vamos praticar, como aquilo vai nos abençoar, como aquilo vai nos edificar. Também entender o que é a mentira, quem prega a mentira, como que nós vamos sofrer se entrarmos pelo caminho de obedecer a mentiras. Nós poderíamos falar de tantas e tantas coisas que cercam a nossa sociedade hoje, mas por objetivo aí do vídeo ser objetivo e trazer uma compreensão, um panorama para que você tenha uma noção, nós não vamos entrar em detalhe disso, mas eu tenho certeza que Deus em Cristo Jesus vai abrir o seu entendimento, vai abrir a sua visão. Se você orar a Deus, pedir para Deus te revelar os falsos ensinamentos, os falsos mestres, cada vez mais a escama cairá dos seus olhos e você enxergará a verdade, enxergará também o que é mentira e vai poder decidir melhor e assim tomar atitudes melhores e vai se aproximar cada vez mais de um Deus santo, de um Deus fiel, de um Deus amoroso. Maravilha? Então aqui nós encerramos com a conclusão. Partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo ao ensino divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Algo importante também que eu não mencionei aqui é combater os falsos ensinos. Então é importante, quando você tiver compreensão da verdade, estiver praticando a verdade, sentir o efeito positivo da verdade, você confrontar aquilo que é mentira. Quando alguém te pregar uma mentira, você deve confrontar, mostrando nas escrituras sagradas o que é a verdade. Então, se a pessoa fala uma coisa que está fora do padrão bíblico, você mostra a ela: olha, o que você está falando é contrário ao que Deus está dizendo aqui. Então, se arrependa. Olha só o que Deus está falando, se converta a essa verdade, largue o pecado, largue a mentira, se converta a Cristo e Ele vai te perdoar se você se arrepender, e se você praticar a verdade, você também vai colher os efeitos da verdade e vai ter uma vida maravilhosa na presença de Deus. Maravilha, meus queridos? Então, olha, essa foi mais uma das nossas videoaulas, a terceira lição do nosso primeiro trimestre, e na próxima videoaula vai ser fantástico, eu conto com você. Já dá aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e também faça o seu comentário de onde você está ouvindo essa palavra, o que você mais gostou desse ensino e o que você gostaria que fosse respondido na próxima aula, ok? Ou nos próximos vídeos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, e que Cristo Jesus cada vez mais ilumine a sua mente, o seu coração para uma vida de amor, graça, misericórdia, bondade e santidade. Amém.